Cristo, meus irmãos, irmãs, que Deus vos abençoe grandemente. Todos tenham um sábado abençoado na presença de Deus, com a graça, com a bondade e o amor do nosso Cristo e Salvador Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, o capítulo 4 da carta aos Filipenses, onde nós vamos fazer a leitura e gostaria muito que você acompanhasse. Capítulo 4 diz assim, meus irmãos: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos agora para o versículo 10 do capítulo 4 da carta aos Filipenses. Alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atento, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstâncias. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Entretanto, fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviastes ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Agora estou plenamente suprido, até em excesso, tenho recursos com abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes, como oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para toda a eternidade. Amém. Esse texto, meus irmãos e irmãs, escrito pelo apóstolo Paulo, é uma carta aos Filipenses, onde Paulo lhe agradece pelo fato dos nossos irmãos terem contribuído, ajudado a ele, no momento que ele passava por muitas necessidades, momentos que ele estava sofrendo, e a igreja se reúne então e recolhe donativos, e esses donativos são enviados ao servo do Senhor para suprir as suas necessidades. Percebo que ele fala nessa carta
que ele aprendeu a ter fartura e a ter necessidade. Ele aprendeu a conviver com as duas coisas. Aprendeu como deve se viver na fartura e aprendeu como deve se viver na necessidade, passando dificuldades. É como ele coloca. E esse texto ele traz uma reflexão para as nossas vidas que é interessante, porque nós precisamos compreender e entender que em determinados momentos das nossas vidas nós temos as mesmas necessidades que o apóstolo Paulo. Então ele coloca da seguinte forma: aprender a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Se estiver faltando, estou satisfeito. Se estiver sobrando, estou satisfeito. Sei que o que é passar necessidade, eu sei que é andar com fartura. Nós temos essa dificuldade de entender, de compreender esse passar com necessidade. Nós temos essa dificuldade de entender essa situação da necessidade, porque nós temos como prazer, como gosto, viver sempre tendo algo mais, algo que a gente possa comer mais de uma forma mais tranquila, melhor, ter um dinheiro um pouquinho mais para gastar com uma coisa, com outra. Temos a disposição de viajar, de andar, de se satisfazer as necessidades de um passeio, de umas férias, não é isso? Uma regalia em casa de uma coisa ou de outra. Nós queremos sempre isso. Nós queremos sempre ter algo mais. E nesse desejo de ter algo mais, é que nós vamos nos comprometendo em comprar uma coisa, comprar o outro, faz um financiamento, faz um crediário, faz um parcelamento no cartão, é cheques predatados. Então a gente vive uma rotina que nós não estamos habituados a viver a necessidade. Com essa situação toda que nós estamos agora vivendo, ficamos ansiosos, e essa ansiedade ela afeta a nossa vida pessoal, emocional, afeta a nossa vida espiritual e afeta também a nossa vida material, porque a gente começa a sentir as dificuldades chegando e muito perto, e as necessidades são reais, e essas necessidades reais elas trazem de fato muitas angústias, trazem de fato muitas dificuldades. Aí no versículo 6 do capítulo 4, o apóstolo Paulo lhe diz: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. Ou seja, não devemos estar ansiosos por motivo algum, ou seja, por aquilo que nós queremos ou por aquilo que nós estamos padecendo, sofrendo. Pelo contrário, todas as nossas solicitações devem ser declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos que levar ao Senhor as nossas tribulações, nossas tristezas, nossas angústias, nossas necessidades, nossas dores, porque Ele pode resolver e Ele pode nos ajudar. Nesse momento específico que nós passamos, dentro dessa pandemia que se iniciou no final de 2019, adentrou o ano de 2020 e está se alastrando ainda para o ano de 2021, enfrentamos lutas e batalhas, porque nós estamos vendo muitas pessoas sofrendo. Estamos vendo pessoas lutando, tentando de todas as formas e não conseguem superar as suas dificuldades. Então, traz um certo medo, uma certa preocupação, uma certa tensão, porque temos que ficar isolados. É necessário usar álcool em gel, lavar as mãos, é necessário usar máscara, distanciamento social. Afeta a nossa vida, atrapalha o nosso convívio,
limitações de cultos, horários reduzidos, quantas coisas que nós tivemos de mudar desse último ano que passou. Aprendemos a conviver com situações que nós não estávamos habituados. Coisas que nós tivemos de olhar e pensar, puxa vida, primeiro você tinha oportunidade de comprar alguma coisa no mercado, fazer uma compra, ter uma coisa um pouquinho a mais ou outra, agora você restringe a quantidade da sua compra, fica preocupado com as dívidas, limita as suas necessidades àquilo que você tem em mãos. Então, hoje nós estamos passando por dificuldades grandes, tristezas, angústias grandes. Paulo, ele passou por uma situação difícil aqui. Ele chegou a passar fome, não tinha nem o que comer. E foi a igreja em Filipos que fez uma oferta, arrecadou, juntou tudo que tinha e através de Epafrodito enviou para Paulo para que fosse suprida as necessidades. Então ele escreve a carta agradecendo a Deus pela vida dos irmãos, pela atitude que os irmãos tiveram para com eles, e ele coloca que é Deus que vai suprir as necessidades dos irmãos. Então é assim, um vai contribuindo, um vai ajudando, outro vai ajudando. A gente tem a igreja como base para a gente conseguir arrecadar alguns alimentos, auxiliar um ao outro irmão, para que passe essa fase, aguardando, cumprindo a palavra de Deus, louvando a Deus e glorificando a Deus. Essas são as necessidades físicas, a necessidade de alimentação, a necessidade de uma dívida, uma coisa ou outra, de mais urgência, um remédio. Mas existem coisas que não vai ter a solução de imediata. Existem dívidas que são contraídas no decorrer da nossa vida que vão ter que ser renegociadas, que vão ter que esperar um pouquinho mais. Não que você não queira pagar, mas é que as circunstâncias chegaram de uma forma tão dramática, tão drástica, que agora há uma necessidade de se reajustar. E nós não estávamos preparados para essa situação. Quando a gente olha na Bíblia e vê Jesus falando para os discípulos antes da sua crucificação, que ele ficaria sozinho, que eles iam estar dispersos, mas que no mundo eles teriam aflições, mas que eles tivessem bom ânimo, porque Jesus tinha vencido o mundo. Nós olhamos para essas palavras e parece que a situação fica muito longe da nossa realidade, quando na verdade nós estamos vivendo um dia a dia agora real com essas aflições. Não é isso? Quando a gente olha na Bíblia e fala, no mundo tereis rumor de guerra, peste, pestilência, praga, maremoto, terremoto. Isso são o princípio das dores até que o Senhor venha. A tendência é que a gente possa lançar isso o máximo possível para frente, para você viver a sua vida de uma forma oportuna, com vigor, com alegria, buscando sim a Deus, mas satisfazendo suas necessidades. Ninguém se prepara para um momento de dificuldade. As dificuldades surgem, mas nós estávamos tão habituados a viver de uma forma diferente desta que estamos vivendo agora. Era muito confortável. De repente chega uma situação que vai mexer com a estrutura emocional, vai mexer com as famílias, vai mexer com o comércio, vai mexer com a igreja, vai mexer com todos nós. E ao mexer com todos nós, temos que ter o cuidado de não vacilar na fé, porque a astúcia do inimigo ela vai andar ao redor. Então ele está aí trabalhando para tirar proveito desses momentos de angústia, de tristeza que a terra passa. E nesse sentido todo, nós não podemos permitir que o diabo roube a nossa paz, que o diabo roube a nossa convicção cristã, que o diabo roube a nossa fé e que possamos entrar em atritos, em dificuldades conjugais, em dificuldades de relacionamento com outras pessoas. Tudo isso nós procuramos entender e compreender que é uma situação que já estava sendo traçada por Deus na Bíblia. Mas não sabíamos o que estaria para acontecer no mundo. Não sabíamos quando alguma coisa iria afetar de fato a toda a humanidade.
Percebo que não é uma situação exclusiva do Brasil, é uma situação exclusiva no mundo todo. Todos os países estão passando pelo mesmo drama, uma pandemia que se alastrou um pouco mais de um ano. Coisa impressionante, coisa assim inacreditável. Mas foi alcançando e todo um planeta agora sofre com essa situação. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que é servo de Deus, você que é serva do Senhor, precisa agora ter um pouco de paciência. Orar, falar com Deus, glorificar a Deus, ainda que você fale assim, mas falta-me forças até para orar, falta forças para cantar, ainda que você fale poucas palavras, Deus está te ouvindo, Deus conhece o teu coração e Deus sabe o que é necessário para a sua vida. Se coloca diante de Deus, ore, ainda que sejam poucas palavras, Deus vai te ouvir, Deus vai te ajudar. Caminhos vão abrir, porque Deus ele não abandona o seu povo, ele não deixa a sua igreja isolada, ele não vai deixar a sua igreja padecer. Milhares e milhares de pessoas sofrem. O homem e a mulher de Deus estão sofrendo, mas nossas petições precisam ser colocadas diante de Deus, como o apóstolo Paulo falou no capítulo 4, versículo 6. E isso é muito importante para as nossas vidas, para que Deus possa suprir as nossas necessidades em glória e riqueza. Porque Deus continua com a sua igreja, Deus está conosco, Deus é o nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza e é Ele que luta esta batalha por nós. Deus não chamou um povo para deixar este povo padecer, este povo morrer no meio do caminho. Deus está nos conduzindo, Deus está andando conosco e Ele vai nos levar para a vida eterna. Confia em Deus e Deus fará tudo por nós. E você tem um bom sábado na presença de Deus e em breve os cultos vão retomar. E assim que os cultos retornarem, nós vamos retomar toda a nossa comunhão uns com os outros, louvando e exaltando e glorificando a Deus. Que Deus te abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço e fique com Deus.